Nós vemos isto na vida de Isaías. Isaías estava lá olhando para aquele, falando: Senhor, ai daquele que aquele é mau, ai daquele que bebe demais, ai daquele que ajunta tesouro à custa dos pobres, ai daquele que anda por caminhos errados. Até que ele se colocou diante de Deus e olhou para si e falou: ai de mim, Senhor, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu moro no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. Ai de mim, porque eu sou pecador, ai de mim, Senhor, porque eu fiz coisas erradas. E a Bíblia diz que Deus falou para o serafim que estava no céu. O serafim desceu e tocou os seus lábios e falou: olha, os teus pecados foram perdoados, os teus lábios foram limpos, estão purificados, porque houve arrependimento verdadeiro. A Bíblia fala, Jesus ele conta uma história, ele fala que duas pessoas subiram ao templo, e um chegou lá e falava para si mesmo: Senhor, eu te dou graças porque eu não sou que nem aquele ali pecador. Senhor, eu te dou graças porque eu estou aqui no templo, eu sempre estou orando, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, eu não sou como aquele ali. Mas a Bíblia diz que aquele outro pecador não ousava levantar a sua cabeça, mas batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou: aquele voltou para casa justificado, porque Deus perdoa quando a pessoa se humilha, quando a pessoa se arrepende, quando há realmente o desejo de mudança. Deus perdoa a vida daquela pessoa, não importa o que ele tenha feito antes. O ladrão estava na cruz e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque Deus perdoa quando há arrependimento verdadeiro. Amém? Segunda coisa aqui, lição para nós neste texto, é que o meu passado não impede que Deus possa me usar no presente. O que eu fiz ontem não impede que Deus possa me usar hoje. Porque não importa, Deus olha para o agora. Deus olha para o hoje em nossas vidas. Deus esquece o passado. Nós temos dificuldades em esquecer o passado, mas Deus esquece o passado e apaga completamente. Pessoas que foram terríveis, entraram um dia na igreja, se converteram dos seus maus caminhos. O Senhor perdoou os seus pecados, fez deles pregadores da palavra, deu a eles uma família feliz. Começaram mal, mas terminaram bem, porque o Senhor perdoou os seus pecados. Você pode pensar: mas pastor, eu fiz muitas coisas erradas depois de eu me converter já. Eu já era convertido, eu já estava na igreja, mas eu me desviei. Olha pastor, eu fiz algumas coisas muito ruins. Meu amado, mas eu quero dizer para você que se você se arrepender de verdade, Deus perdoa o teu pecado. Deus purifica a tua vida, Deus purifica o teu coração. E o teu passado não pode atrapalhar de você ser usado por Deus no presente, quando há um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Deus perdoa e esquece. Certa vez eu mencionei aqui a vida de Richard Dort. Ele foi um pastor nos Estados Unidos, muito conhecido nas Assembleias de Deus. Mas ele trabalhou junto com Jim Baker, que fizeram algumas coisas erradas no ministério. Foi o ministério mais conhecido nos Estados Unidos. Todos olhavam para eles e imaginavam: olha, eu quero ser como eles um dia. Eles tinham um programa de televisão em todo o país, muito dinheiro, eles estavam construindo praticamente uma cidade da fé, um lugar enorme lá, um templo para milhares de pessoas, um ministério extremamente forte nos Estados Unidos. Mas começaram a fazer algumas coisas erradas, mexeram errados com o imposto de renda, não pagaram seus impostos como os deveriam pagar. A polícia veio, o FBI veio e descobriu os erros e colocou o pastor Jim Baker na cadeia. Ele foi condenado a 48 anos de prisão, e hoje ele está solto já, porque a pena foi reduzida. E Richard Dort era o número 1 depois de Jim Baker, e foi para a prisão, e ficou lá e foi condenado a vários anos de cadeia também. E eu contei para os irmãos certa vez que ele estava na prisão da Flórida, e ele falou que ele estava lá 10 meses já. Ele estava preso há 10 meses quando ele começou a se sentir mal, e então ele teve que ser operado de uma hérnia, e depois da operação ele continuou passando mal. Então o médico da cadeia descobriu que ele estava com câncer no fígado, e
ele cada dia estava piorando mais. Ele fala: olha, eu havia perdido tudo o que eu tinha por causa do meu pecado. Eu perdi, a minha denominação me excluiu, me expulsou. Os meus irmãos em Cristo e irmãs não quiseram mais falar comigo. Antes, quando eu estava lá em cima, muita gente estava ao meu redor, mas agora eu estava na prisão e ninguém foi me ver. Os irmãos me largaram, os irmãos me abandonaram. Eu estava agora na cadeia sozinho, doente com câncer, não havia esperança para mim. E ele disse que ele falou com um amigo dele de cela: olha, eu vou escrever uma carta para David Wilkerson, porque o David Wilkerson é um homem de Deus, e certa vez ele mandou uma palavra de julgamento para o nosso ministério. Ele falou para nós: olha, assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem do que vocês estão fazendo, Deus vai derrubar vocês da posição em que vocês estão. Ele falou, e nós não ouvimos aquele homem de Deus, nós não nos arrependemos, e eu até resisti a ele, e eu até tive um certo problema com David Wilkerson por causa disto. Eu vou escrever uma carta para ele pedindo perdão. E o amigo de cela falou para ele: olha, faça isso, escreva uma carta para ele, e fale para ele que você se arrependeu de o ter maltratado. Ele falou: tá bom. Mas passaram-se alguns dias e ele não conseguiu escrever aquela carta. E ele disse que certa vez ele estava na fila da comida, tinha mais de 300 presos ali naquela penitenciária. Ele estava na fila do jantar, quando alguém chegou e falou: olha, carta, chegou o correio, carta para você. Ele disse que ele pegou um envelope, ele virou o envelope e viu que estava escrito David Wilkerson, era o remetente. Ele disse que ele começou a tremer por causa daquilo. Ele pegou aquela carta e saiu da fila da refeição e foi para a sua cela sozinho e ficou lá. E ele pensou assim: olha, esse homem é um profeta de Deus, o que será que ele quer falar comigo? E ele disse que se ajoelhou lá no canto da sua cela, do seu quarto. Ele falou para Deus: Deus, olha, eu já perdi tudo que eu tinha por causa do meu pecado. Senhor, eu já perdi os meus amigos. Senhor, a tua igreja me rejeitou. Senhor, os meus irmãos em Cristo me rejeitaram. Senhor, eu estou doente aqui. Os médicos dizem que não há muita solução para a minha vida. Eu estou preso talvez por o resto da minha vida. Eu não tenho mais nada a fazer. Eu me arrependi dos meus pecados, Senhor. Eu não aguento agora se este homem do Senhor trouxer uma palavra a mais de julgamento para a minha vida. Senhor, por favor, me ajude a ler esta carta. E ele disse que sentou na cama e abriu aquele envelope com as mãos trêmulas, pensando: o que será que tem dentro? Ele tira um envelope e ele disse que começou a ler, e a primeira palavra que David Wilkerson falou para ele foi: irmão Richard, eu te amo em nome de Jesus. E ele falou que quando ele ouviu aquela palavra, o coração dele derreteu. Ele falou: louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome. Aquela palavra caiu como um bálsamo no seu coração. Ele se animou para continuar lendo a carta. E então ele disse que estava escrito, a segunda linha estava escrita assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele falou: eu tremi de novo. Porque ele começou falando que me amava e que agora tinha uma palavra de Deus para mim. E ele falou: mas criei coragem para ler a terceira linha e continuar lendo. E então eu continuei lendo a carta. E aquele profeta de Deus falou para mim assim: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: eu perdoei os teus pecados. E aquilo que o gafanhoto roubou da tua vida, eu, o Senhor, vou voltar a restituir a você. Porque eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas neste lugar, e eu te perdoei, e eu vou dar a você um novo ministério, e eu vou tirar você deste lugar, e eu vou colocar você por cabeça novamente, e eu vou usar a tua vida de novo, diz o Senhor dos Exércitos. E ele falou que ele não aguentava mais chorar ao ler aquelas palavras. Ele diz: as minhas lágrimas caíam no papel, e a tinta escorria no papel, enquanto eu lia aquela palavra de Deus para a minha vida. Passou algum tempo, veio uma ordem lá judicial, um novo julgamento, a sua pena foi cortada, ele saiu da cadeia e começou um novo ministério, começou a falar dos erros que ele havia cometido e como as pessoas deveriam fazer para não cometer aqueles erros. E Deus abençoa a sua vida novamente, abençoa a sua casa, abençoa a sua família, trouxe muitos irmãos de volta, e hoje ele está nos Estados Unidos novamente falando a palavra, ensinando as palavras. Tem muitos livros escritos. Por quê? Porque os nossos erros
erros de ontem não impedem de eu ser usado por Deus hoje, quando há um arrependimento verdadeiro em meu coração, meu amado, porque Deus perdoa e esquece. Porque a gente não consegue entender isto. Nós olhamos para algumas pessoas e pensamos, como é que Deus pode usar esta vida? Mas Deus não vê como eu vejo, Deus não vê como você vê, meu amado. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você tem o mesmo potencial para fazer coisas ruins. Se não fosse a graça de Deus, talvez você faria coisas piores do que Manassés fez. Se não fosse o cuidado de Deus, talvez você faria coisas piores do que aquele homem fez. Eu me lembro quando eu era criança pequena, eu estava com uns amigos meus, havia saído da escola, e aqueles amigos lá, eles não eram bons amigos, mas eu não tinha discernimento, eu não sabia, eu era muito pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e nós fomos para a feira lá com a molecada, e alguns daqueles amigos pegaram coisas lá, roupas, esconderam e levaram embora, e eu estava junto ali com eles, e vendo todas aquelas coisas, mas Deus ainda levou, o meu irmão, que viu um dia que eu estava saindo com aquelas pessoas, ficou bravo comigo, disse que iria me bater, falou para o meu pai proibir de eu sair com aquelas pessoas. Eu fiquei muito chateado, porque eu gostava deles, mas eu não pude mais andar com aquelas pessoas. Depois eu fui crescer e fui ver que eles faziam coisas ruins, eram meninos pequenos, mas estavam envolvidos já com drogas, fumavam, meninos de 10, 11, 12 anos, estavam roubando pequenas coisas. Eu iria talvez para um caminho assim também. Na verdade, se não é a graça de Deus sobre a tua vida, o que talvez poderia ser de você, meu amado? Então a nossa função não é julgar Manassés porque ele errou demais, mas Deus o perdoou quando houve um arrependimento verdadeiro. E se Deus perdoou a Manassés, Ele pode perdoar o pior pecador do século 20 também. Deus pode nos usar, porque o meu passado não impede a bênção de Deus no presente. Terceira coisa aqui são sobre as memórias. Porque muitas vezes, quando nós erramos, aquelas coisas não saem da nossa mente. E o diabo usa aquelas lembranças passadas para nos atormentar, falando: você pecou, você errou, Deus nunca mais vai te abençoar, você nunca mais vai ser nada na vida. Eu me lembro quando eu me converti na adolescência, com 15 anos de idade, eu quando errava, fazia alguma coisa que não devia fazer, aquela dor vinha no meu coração, na minha consciência. Eu falava, eu não tem mais jeito para mim. Eu ficava triste, eu chorava. Eu nem queria orar lá no meu quarto de vergonha de Deus. Eu falava: não, Deus não vai me perdoar. Algumas vezes eu esperava alguns dias, 2, 3 dias, para deixar que aquele sentimento passasse. Então eu iria lá orar no quarto: Senhor, me perdoa porque eu fiz aquilo errado. Mas eu muitas vezes orava e levantava da minha oração me sentindo o pior pecador do mundo, e orava de novo: Senhor, me perdoa. E depois no dia seguinte orava de novo: Senhor, me perdoa, eu fiz coisas erradas. E depois de, ou às vezes uma semana pedindo perdão a Deus, eu ainda falava: Senhor, me perdoa porque eu fiz coisas erradas. O diabo usa as coisas erradas que nós fizemos para nos acusar, para colocar culpa sobre a nossa vida, para destruir a nossa vida e para impedir que você seja a pessoa que Deus quer que você seja. São suas táticas. Ele fez isto comigo. Ele faz isto com você também. E ele nos acusa. E ele fala que Deus nunca vai nos perdoar. Ele fala que nós pecamos o pecado imperdoável. Ele fala que nós fomos além do limite, que não tem mais salvação para nós. Você já sentiu isto antes? Mas há 2 saídas para nós aqui, meus amados. A primeira delas é nos firmarmos no que a Bíblia diz. Não acreditarmos nos nossos sentimentos, mas no que Deus está falando para nós. Porque a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
É a Bíblia que diz.